Olá! Nessa aula nós vamos falar do MDC e do MMC. MDC, máximo divisor comum. MMC, mínimo múltiplo comum. Boa aula! Máximo divisor comum. MDC. Máximo divisor comum é o que? É o maior divisor comum que a gente tem entre dois ou mais números. Então vamos a um exemplo prático. Vamos determinar o MDC dos números 12 e 18. Eu quero saber qual é o máximo, o maior divisor comum entre esses dois números. Então, o que eu tenho que fazer? Vou pegar o número 12 e vou ver quais são os divisores que o 12 tem. Quais são os divisores de 12? 12, a gente começa sempre dividindo por ele mesmo. Então, 12 divide por 12. Depois a gente vai para a metade dele. Metade de 12, 6. Depois, 12 divide por 5? Não. Por 4, sim. Divide por 3? Divide. Divide por 2, sim, é par. E divide por 1. Então, aqui achamos divisores de 12. Agora vamos achar os divisores de 18. 18, começamos por ele mesmo. 18 divide por 18. 18, agora a gente pega a metade. Divide por 9. 18 divide por 9. Sim, 18 divide por 9 dá 2. Qual o outro número? Divide por 8? Não. Divide por 7? Não. Divide por 6? Sim. Divide por 6. Divide por 3. Divide por 2, porque ele é par. E divide por 1. Pronto. Depois que a gente achar os divisores dos dois números, a gente tem que falar qual é o maior divisor que eles têm igual. Ó, os 2 divide por 1. Depois os 2 divide por 2. Os 2 divide por 3, por 4, aqui ó, divide por 6, por 6, por 9 e por 18. Qual é o maior divisor que eles têm em comum? É o 6. Então, o MDC entre 12 e 18, o maior divisor comum que eles têm é o 6. Agora, para achar o MDC de 2 ou mais números ao mesmo tempo, e se esses números forem maiores, a gente pode fazer que nem a gente fez agora anteriormente. Coloca o número, acha todos os divisores e vê qual é o maior. Tranquilo. Agora a gente tem um modo mais prático de resolver. O que a gente vai fazer? A gente vai decompor eles em números primos. Ao mesmo tempo, a gente vai colocar o 24 e o 60. E vamos decompor esses números em números primos. Lembram quais são os números primos? Né? Os primos: 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Tá? Então vamos decompor. Como os dois números são par, nós vamos dividir por 2. 24 dividido por 2, 12. 60 dividido por 2, 30. Ainda são números pares, ainda divido por 2. Então, 12 dividido por 2, 6. 30 dividido por 2, 15. Ainda tem um número par aqui? Ainda. Então, eu vou dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. Só que o 15 eu não posso dividir por 2. Então, repete o 15 bonitinho aqui. Agora, não tenho mais número par, vou para o meu próximo número primo, o 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Agora também não posso mais dividir por 3, vou dividir por 5. O 1 repete, 5 dividido por 5, 1. Quando nós chegarmos no 1, agora a gente tem que ver quais foram os números que a gente dividiu ao mesmo tempo. Como assim, ó? Quando eu fui fazer a divisão aqui, ó, eu dividi esses dois números por 2. Aqui ainda era um par
eu dividi de novo os dois números por 2. Aqui, ó, em 6 e 15, que eu dividi por 2, só o 6 e o 15 eu repeti. Então, não vou circular ele. Aqui, 3 e 15, ó, eu dividi eles ao mesmo tempo por 3. Então, eu vou pegar esses números que eu dividi ao mesmo tempo e vou multiplicar. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, qual é o maior divisor, o máximo divisor comum, o maior divisor comum entre 24 e 60? É o 12. Mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum, MMC, como é mais conhecido, de dois números ou mais, é o múltiplo comum, diferente de zero, entre esses números, 2 ou 3 números que tu queira saber. Então, nada mais é do que determinar, então, os múltiplos comuns entre eles. Então, por exemplo, assim, ó, determinar o MMC dos números 4 e 6. Então, para mim descobrir o menor múltiplo que esses dois números têm em comum, eu teria que descobrir quais são os múltiplos deles. Então, por exemplo, quais são os múltiplos de 4? E quais são os múltiplos de 6? Vamos um a um. 0 é múltiplo de 4. 0 também é múltiplo de 6. Só que tem que ser um menor múltiplo diferente de 0. Então, vamos continuar. Qual é o próximo múltiplo de 4? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Aqui, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. Já achei um múltiplo de cada, só que até agora nenhum em comum. Então, vou continuar. 4 vezes 2, 8. Aqui embaixo, 6 vezes 2, 12. Tenho algum número em comum ainda entre eles? Não. Então, vou continuar. 4 vezes 3, 12. Vou fazer mais um. 4 vezes 4, 16. E assim por diante. Aqui, 6 vezes 4, 24. E assim por diante. Já tenho algum número em comum? Tenho, olha aqui, ó. O 12. É um número comum entre eles. Logo em seguida, pode ser que eu ache outros números comuns. Mas como eu quero o menor número comum entre eles, tirando o 0, o menor já vai ser o primeiro que eu achar em comum. Então, qual é o MMC de 4 e 6? 12. Mas, às vezes pode ser complicado fazer desta forma, quando forem um outro tipo de número, números grandes ou mais de algum número, então a gente vai para o modo prático. Então vamos para o modo prático, o mesmo exemplo que a gente usou agora. Determinar o MMC entre 4 e 6, em vez de eu ficar procurando os múltiplos deles e ver qual é o menor múltiplo comum que eles têm, diferente de 0, a gente vai fazer do modo prático, que nem a gente fez lá para decompor um número. Nós vamos fazer o que? Decompor esses dois números simultaneamente, ou seja, juntos. Então, 4 e o 6, e boto um traço do lado. Vamos decompor em fatores primos. Então, o menor primo que a gente tem é o número 2. Então, eu vou colocar o número 2 aqui, como eles são pares, eu vou usar o número 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Ainda tenho algum número par? Tenho. Então, eu vou poder usar o 2 de novo. 2 dividido por 2, 1. O número 3, eu repito. Agora, eu não posso mais usar o 2, porque eu não tenho nenhum número par. Vou para o meu próximo número primo, que é o 3. Algum número aqui divide por 3? Sim, esse aqui. Então, 1 eu repito, 3 dividido por 3, 1. Então, agora basta multiplicar estes números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o menor múltiplo comum entre 4 e 6 é 12. Vamos para um outro exemplo? Então,
Um segundo exemplo para vocês, determinar o MMC de 6, 8 e 20. Vamos determinar do modo prático, nós vamos decompor em fatores primos simultaneamente os três números. Então nós vamos colocar 6, 8 e 20, vamos colocar esse traço do lado e vamos pensar, algum destes números é par? Sim, então se é par nós usaremos o número 2. E agora nós vamos dividir 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 20 dividido por 2, 10. Pronto, ainda temos número par? Temos, então continuamos usando o número 2. O 3, ele não divide por 2, então repete o 3. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Reparem que nós ainda temos um número par, então vamos usar o 2 novamente. O 3 repete, 2 dividido por 2, 1. E o número 5 repete novamente. Agora vamos passar para o próximo número primo que a gente tem, que é o 3. Então, 3 dividido por 3, 1. Esse 1 repete novamente. E o 5 repete também. Agora, o próximo primo que nós temos é o número 5. Então, o 1 repete aqui, 5 dividido por 5, 1. Quando chegamos todos aqui no 1, acabou a primeira parte. A segunda parte é o quê? Multiplicar todos esses números. Então, eu vou lá, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, vou fazer aqui, ó. 24 vezes 5, 5 vezes 4, 20 mais 2. 5 vezes 2, 10 com mais 2, 12. 120. Até a próxima.